Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy e conforme eu falei para vocês, eu estaria aqui para corrigir os exercícios que eu deixei para vocês na aula anterior, tá? Lembrando quais são esses exercícios, vamos lá então. Lembrando da página 28, conexões, e também página 32 e 33, 1, 2 e 4, ok? Vamos lá então? O primeiro é sobre conexões. Em meados do século XIX, o ser humano começou a medir e a registrar com maior rigor a temperatura em diversas partes do planeta Terra. Em 1922, foi registrado na Líbia a temperatura de 57,8 graus Celsius, a maior já medida pela humanidade. A menor temperatura registrada foi em 1983, na Antártida, que foi de menos 89,4 graus Celsius. Então, tanto a temperatura positiva quanto a negativa, um valor muito difícil para que a gente aguente. Aqui ele fala em amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É esse delta, que é esse triângulo que está aparecendo aqui, ó, ele tem para nós a variação. Ou seja, todo dia você escuta a previsão do tempo. Então ele diz assim, para amanhã a previsão é temperatura, por exemplo, aqui em Curitiba, né? Inverno, 5 graus a mínima, 11 graus a máxima. Então ele dá lá a temperatura de máxima e a temperatura de mínima. Só que eu quero saber quanto que vai variar entre essas temperaturas. Então eu vou fazer uma diferença entre elas. Eu vou pegar a mínima, que é 5, vou diminuir da máxima, que é 11, e eu vou ter aí uma variação de 6 graus Celsius, tá? E aí, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo assim, com base nessa definição, nas informações anteriores, determine a maior amplitude térmica já registrada na Terra, de acordo com a temperatura mais alta e de acordo com a temperatura mais baixa. Tudo bem? Vamos lá, então. Como é que a gente vai fazer? A fórmula, né? Variação térmica é a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Aí eu tenho temperatura máxima 57,8 menos a temperatura mínima. Então, entre parênteses, menos 89,4. Aqui entra aquela regra que diz, o sinal negativo na frente está dizendo que deve-se inverter o sinal. Então, se é negativo, passa a ser positivo. Aí eu somo esses dois valores. Então, eu vou dizer que o ΔT, ou seja, a amplitude térmica, é de 147,2 graus Celsius. É quanto varia do menos 89,4 até chegar no 57,8. Isso é amplitude térmica. Outra coisa que eu pedi foi na página 32, o exercício 3. Esse exercício eu não posso fazer uma correção, porque ele depende da cidade onde cada um de vocês mora. Para isso, o que eu pedi? Para você pesquisar, buscar informações junto à previsão do tempo e registrar em 5 dias seguidos a máxima e a mínima. Por exemplo, Curitiba, onde eu moro. A mínima 5, máxima 11. A amplitude diminui os dois. No dia seguinte, agora deu uma esquentada aqui em Curitiba. Então, a mínima foi de 11, a máxima foi de 21, ou seja, a amplitude 10 graus. Então, cada um de vocês, na cidade onde você mora, você pode registrar e determinar a amplitude térmica nos 5 dias. Tudo bem? Depois, eu pergunto lá, página 32, exercício 1. O que é temperatura? Lembra? Temperatura está ligada à agitação das partículas ou agitação das moléculas, como eu vim falando, né? Ela está diretamente associada a isso, tá? Agitação das partículas. Calor, transferência de energia térmica, tá? Podemos afirmar que a temperatura de um material sempre será a mesma em qualquer tipo de escala termométrica? Lembrando que nós temos graus Celsius, Fahrenheit, que é graus Fahrenheit, e Kelvin, tá?
não tem o mesmo valor, porque cada escala tem o seu. Então, olhe lá, não, pois são diferentes termômetros apresentam diferentes pontos de referência e por isso são graduados em escalas distintas que determinam a temperatura verificada. Lembrando que aquela temperatura vai ser equivalente. Lembra que eu falei as 3 escalas, né? Então, isso que a gente tem que ver. O exercício 3 é aquele que eu acabei de falar, né? Que vocês teriam que marcar a máxima e a mínima. E agora o exercício 4. Ele diz assim: Jonas mora em São Paulo e mantém contato via redes sociais com seu primo, Davi, que mora em Nova York. Davi lhe contou que as suas aulas ficaram canceladas porque os termômetros estavam marcando temperaturas próximas de 14 graus. E Jonas responde: Nossa, cancelar as aulas só por causa de uma temperatura de 14 graus? Aí eu falo para vocês a importância da unidade. Se você não colocou unidade, ou pode ser graus Celsius ou graus Fahrenheit. Aí o aluno vai me perguntar, não poderia ser grau Kelvin? Não. O Kelvin das 3 escalas é o único que não utiliza grau. Ele é em homenagem a Kelvin, que ele ganhou o prêmio Nobel pelo estudo dele, por essa agitação das moléculas, e acabou se tornando o Lord Kelvin. E com isso, perdeu o grau. Por isso, Kelvin, a unidade Kelvin, não se utiliza grau. Então, por aqui, eu já sei que ou é grau Celsius ou é grau Fahrenheit. Aí eu pergunto, a que escala termométrica Davi está se referindo? Como ele mora em Nova York, a gente já pode imaginar Fahrenheit. Muito bem. Depois ele diz, qual o valor dessa temperatura na escala que usamos no Brasil? No Brasil, nós usamos o grau Celsius, a escala Celsius. Então, olhe lá. Lembra que tem aquela fórmula? Temperatura em Celsius sobre 5 é a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A temperatura que a gente já descobriu está em Fahrenheit. Então, eu vou substituir esse TF por 14. Então, olha lá como é que fica. O TC, que é a temperatura em Celsius, seria o X que vocês utilizam numa equação, tá? Sobre 5 é 14 menos 32 sobre 9. 14 menos 32, eu vou ter menos 18 sobre 9. Porque o 32 é que é o maior valor absoluto, tá? Então, sinal do maior valor absoluto. Aqui, o que eu vou ter que fazer? Como menos 18 e 9 são divisíveis pelo mesmo número, eu divido os dois por 9. E eu vou ter menos 2 sobre 1. Aqui, eu já tenho uma equação. O que é uma equação? É uma igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio multiplicativo, ou seja, eu vou usar os dois termos desta equação e vou multiplicar pelo mesmo número. Qual o número? O número que está aqui, ó, que é para eu poder anular esses dois aqui, ó, tá? Eu vou cancelar, melhor dizendo, não é anular, eu vou cancelar esses dois números, ou seja, multiplicando, princípio multiplicativo, agora eu posso simplificar, ó. Então, não é anular, como eu falei, é simplificar. Olha lá. E eu vou ter TC menos 2 vezes 5, eu vou ter menos 10 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de 14 graus Fahrenheit equivale à temperatura de menos 10 graus Celsius. E a última pergunta é, essa temperatura no Brasil é quente, fria ou amena? Ela é muito fria, né? Menos 10 é muito frio. Tudo bem? Então é isso aí. Por hoje é só. Obrigada pela presença de vocês. Beijo, me liga, até um próximo momento. Fui!